Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, preciso limpar meu óculos, gente. Bom, pessoal, quem está acostumado a ver meus vídeos aí, espero que todo mundo, né? Sabe que eu já comentei que eu fico sempre atento ao canal 24 horas, principalmente quando tem sessão do plenário, do Senado, do Congresso dos Deputados. A gente está sempre ligado para ver o que está acontecendo, né? E aqui na internet também, eu vejo sites de advogados, redes sociais, então muitas, e respondo, tento responder, tento ajudar aí, às vezes até um ou outro fica bravo comigo, mas o que eu quero deixar claro é que o que eu falo é somente aquilo que eu leio, que eu ouço, que eu vejo, procuro me inteirar das coisas que eu fico sabendo. E passando aqui, né, olhando os sites aqui, eu vi de uma novidade que eu não sabia disso aqui, né? Como eu já comentei em alguns vídeos aqui, a lei muda muito, muda demais a lei aqui na Espanha, né? Um exemplo disso aí por exemplo, quando chegamos aqui, eu já fui ver o meu DNI, fui fazer toda a tramitação da minha documentação e depois fui ver a documentação da minha esposa. Então nós tínhamos que ver para ela a tal da tarjeta comunitária, né? Por ela ser minha esposa e tal. E fomos lá, foi feito o procedimento, a solicitação e saiu rapidinho, 1 mês e pouco, 2 eu acho. Ela pegou a tarjeta dela, que é o tal chamado NI. Passando alguns meses, veio uns brasileiros que vieram para cá, que nós conhecemos no canal, pediram uma ajuda e tal, e foram fazer o mesmo procedimento, da mesma forma, na mesma situação. E da esposa dessa pessoa, desse casal, no caso a esposa não era a espanhola, era o marido, como eu, e ele foi negado. Foi negado, não, porque você tem que estar trabalhando, você tem que comprovar que tem condições de sustentar a sua esposa ou o marido, né, se fosse o oposto. Assim aconteceu com o casal do canal Espanha Assim, aconteceu da mesma forma. Então, por quê? Porque mudou tudo, mudou o procedimento. Não sei se mudou a lei, mas mudou o procedimento deles, né? E agora vendo aqui a internet, fazendo minhas bisoiadas aqui e acompanhando o euro também, né? Eu vi aqui que estão buscando uma possível mudança na lei de estrangeria, que o governo estaria trabalhando em uma possível reforma, ou seja, não seria nem mudança, seria reformar, uma mudança, uma reforma na lei e nos regulamentos de estrangeria, que isso já estaria tramitando, ou já estaria em mesa lá dos senadores, deputados ou quem de direito, já há mais de 6 meses. Mais de 6 meses que está isso aí. E que só não mandou mais por conta do tema do coronavírus. Assim como a lei de descendentes. Vamos tentar gravar isso aqui. Não é lei de netos, gente, tá? É lei de descendentes. Também está parada. E volto a dizer, a última coisa que a gente sabe é que em setembro, ou dia 8 ou dia 15, pode que vá ao plenário do Senado para ser debatido e, ojalá, como se diz aqui, aprovado. E aí vai seguir um trâmite que depois eu comento. E que seria essa reforma? Alguns tópicos que eu coloquei aqui, que eu peguei da informação e que eu acho que seria interessante para quem está aí no Brasil ou outros lugares aí do mundo. Uma primeira seria o quê? Uma simplificação dos procedimentos de autorização, que já discutiram comigo numa rede social, falaram, permisso, visto. Bom, gente, visto para mim é o quê? Você necessita de um visto para entrar num país para passear. Aqui no caso, por enquanto, aqui na Espanha, creio que a partir do ano que vem, tem um nome aí que eu não me recordo. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu fui para o Brasil, tive que passar pelos Estados Unidos. Como eu tenho o passaporte europeu, eu fiz o procedimento que eles chamam de ESTA, solicitei como se fosse um visto, só que pela internet, paguei um valor lá e me foi concedido, eu pude entrar nos Estados Unidos tranquilo e depois Brasil, tanto ida quanto volta.
E eles vão colocar algo semelhante, nos Estados Unidos chama ESTA. Aqui eu não lembro o nome que vai ter, mas algo semelhante que vai ter a partir de 2021. Todo brasileiro de outros países que não sejam aqui do espaço Schengen, que forem vir aqui para a Espanha, tem que preencher isso aí e vir para cá. E os outros demais requisitos que a Espanha exige para entrar aqui no país. De momento, não. Então, ou seja, não necessita de visto. Agora você quer morar, quer trabalhar ou coisa que o valha, aí você necessita de um permisso. E permisso é o que mais tem aqui na Espanha, gente, tá? Como o próprio site que eu vi, aqui você tem permisso de larga duração, de curta duração, reagrupação familiar, permisso para trabalho por conta alheia, por conta própria, permisso de funcionário altamente qualificado, tem isso também, arraigo social, arraigo familiar, asilo, tem uma tarjeta azul, e, bom, em suma, tem um monte de permisso aqui. Então seria o que? Simplificar. Ou seja, esse monte de permisso que tem acaba deixando confuso em que você se engloba. Por exemplo, tal caso de tal pessoa, que permisso seria? Então, trabalho, o cara vai trabalhar, a pessoa vem para trabalhar, mas ela vai ter um permisso por conta alheia ou por conta própria? Ele vai ser autônomo e depois, se ele não pode ser autônomo, ele vai ter que ir embora? Como é que fica? Então, a ideia seria o quê? Simplificar. Por exemplo, permisso de trabalho. O mesmo permisso serviria tanto para trabalho por conta alheia, ou seja, ele ser empregado, ou conta própria e ser um autônomo e trabalhar por conta própria. Para simplificar, transformar 2 em 1. E assim consecutivamente. Segundo ponto, simplificar os procedimentos para solicitar quaisquer que seja o permisso, fazendo-os de forma telemática. Muito bom. Por exemplo, por conta da pandemia, alguns procedimentos estavam podendo fazer, eles têm uma plataforma chamada Mercúrio, se não me engano, e se poderia fazer a solicitação do arraigo familiar. O arraigo familiar, qualquer pessoa que preenche os requisitos, preenche a documentação, paga a taxa, vai dar entrada na estrangeria normal. E pode-se fazer, por conta da pandemia, poderia se fazer de forma telemática. Bastava você ter certificado digital, não sei o que, mas peraí, se eu estou chegando de outro país com a documentação para solicitar o meu arraigo familiar, estou vindo do Brasil com toda a documentação para solicitar o arraigo familiar, onde eu vou ter certificado digital? Eu mesmo, com o DNI na mão, só fui ter o certificado digital vários anos depois. O detalhe é que hoje, para uma pessoa, para outra pessoa fazer, por exemplo, eu não posso fazer via telemática para outra pessoa a solicitação do arraigo familiar. Nós tivemos uma cliente aí que nós acompanhamos o processo dela todinha, só que nós fomos pessoalmente. Acompanhamos ela até na estrangeria para que ela fizesse todo o procedimento, já estava com todo o formulário preenchido, tal, pagou a taxa. Como ela a princípio tinha problema com o idioma, nós vamos para auxiliar nesse sentido. Bom, e já está feito. Agora só aguardando a resposta, que creio que daqui uns dias estará tudo ok, assim esperamos. Porém, se for para fazer via telemática, só advogado pode fazer. Então a nossa preocupação é essa. Só o advogado pode fazer? O advogado não vai fazer isso de graça, certo? E por mais que se cobre eu não vou entrar nesse detalhe, mas uma coisa que poderia ser feita de uma forma por qualquer pessoa, fica nas mãos do advogado. Porém, no próprio vídeo, na própria informação que eu tive aqui, eles estão pensando em jogar para uma plataforma onde realmente qualquer pessoa pode fazer. Hoje, no caso, por exemplo, do arraigo familiar, só advogado pode fazer via telemática. Esperemos que isso possa estar liberado para todos, né? Mais uma coisa, facilitar a contratação de trabalhadores estrangeiros. Muito bom. Facilitar hoje em dia existe uma forma de se contratar trabalhadores estrangeiros. Existe. Porém,
teria que ser uma função onde não tem aqui na Espanha. Não vou nem dar exemplo porque sinceramente eu não conheci nenhum caso desse tipo, tá? Sei lá, o cara foi, mas aí entraria em altamente qualificado. Não sei, sinceramente eu não consigo visualizar um exemplo para dar para vocês. Mas simplificar, facilitar a contratação. Por exemplo, um brasileiro vem para cá, monta um restaurante e ele quer trazer o pessoal que conhece da comida brasileira, tal, quer trazer do Brasil para cá. Ele usa o procedimento de arraigo social para isso. Facilitar a contratação de trabalhadores estrangeiros, que não existam trabalhadores em Espanha. Ponto. Seria essa facilitação. O quarto ponto, que daqui deixar bem claro, houve algumas informações aí de que a Espanha faria novamente o que aqui foi chamado muitas vezes de anistias. Eu creio que eu sei, foram 2 vezes que aconteceu isso aqui, não sei, de regularizar, legalizar todo quanto era estrangeiro que estava ilegal aqui. Já foi falado que isso não vai ser feito. Não vai ser feito. Pelo menos até hoje, enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo, a informação que a gente tem é que isso não vai ser feito. Porém, se estuda uma flexibilização do arraigo social, que é aquele procedimento que muitos utilizavam. Mas o arraigo social para quem? Para quem já está aqui. E o que é o arraigo social? É um procedimento da estrangeiria que permite a qualquer cidadão não europeu que leva já um certo tempo aqui na Espanha de forma ilegal, que ele consiga uma residência aqui no país e regularize a sua situação. Veja bem, eu não estou querendo com isso estimular ninguém a sair no louco aí do Brasil. Vou para a Espanha e vou pedir esse tal de arraigo social. A coisa não é tão simples e, como eu já falei, ele é uma ideia, é uma possível mudança. Então não houve a mudança ainda, tá? Se o dia que houver alguma mudança, eu vou tentar ser um dos primeiros a informar para vocês. Tá bom, gente? Mas o intuito de tudo isso aqui que eu tô falando, dessa informação toda, é o quê? Para ficarem espertos. Para todo mundo que tá aí ficar esperto. Que as mudanças aqui são assim, ó. Zastras. Quando você menos espera, mudou. Por isso que eu falo muitas vezes aqui de pessoas que estão aqui, que nem foi o caso da minha esposa, estava aqui com a tarreta comunitária. Como que é essa tarreta comunitária? Ela tem duração de 5 anos, aí você tem que renovar, e aí você renova com mais 5, coisas assim. Mas por que você vai esperar 5 anos? Se você está aqui, está casado com um espanhol, ou casado com uma espanhola, e passado 1 ano você pode solicitar a sua nacionalidade por matrimônio, por que você vai ficar esperando, vai ficar 5 anos para depois renovar? Faz as 2 provas que tem que fazer e solicita a sua nacionalidade. Entendeu? Não tem porquê ficar. Porque como a lei muda aqui muito, nunca se sabe. Amanhã entra alguém aí no governo e fala assim, acabou. Não tem tarreta disso, tarreta daquilo, e aí? Então o melhor seria ter um documento mais fiável possível, certo? Bom, gente, eu já falei demais pro meu tamanho, tá? Se eu não me expliquei direito, por favor, pergunte, deixe nos comentários, deixe o seu like, por favor. Seu dislike, se quiser deixar também, eu sempre falo, fique à vontade. Eu prefiro o like, mas estamos aqui para isso, para receber críticas também, tá ok? Se não é inscrito no canal, se inscreve. Clica no sininho para receber os próximos vídeos, compartilha, porque a informação, se é boa, é para ser compartilhada, e eu vou continuar dizendo todo final do vídeo, é por isso que nós viemos viver na Galícia. Ok, gente? Um abraço e fiquem com Deus.